Em 74, um economista brasileiro popularizou a fábula da Belíndia, um país fictício com a prosperidade de impostos da Bélgica e a miséria e imensidão da Índia. Uma metáfora para o Brasil, um país dividido entre os ricaços e a miséria absoluta. O meu convidado de hoje também parece dividido em dois países, já no nome. Ele é húngaro, do pai alemão, naturalizado norte-americano, e um brasileiríssimo mangabeira, da família de políticos tradicionais da Bahia. É o filósofo Roberto Mangabeira Unger. Obrigado pela presença, Roberto. Obrigado a você. O Roberto, de lá para cá, Bélgica e Índia se reinventaram. E o Brasil? O Brasil está ainda afundado no colonialismo mental e sem projeto. Colonialismo mental. A cópia daquilo que vem de fora. A ideia de surfar na onda no mundo. A gente está copiando quem hoje? Sempre os países de referência do Atlântico Norte, os Estados Unidos e os países europeus. Você começa provocando muito as pessoas que estão nos vendo. Você fala que nós somos colonizados mentalmente. Como sair dessa armadilha? Nos reinventando a nós mesmos e reformulando as nossas instituições. A nossa tarefa é abrir um caminho econômico, político e cultural que dê espaço para a vitalidade brasileira, que organize esta anarquia criativa em vez de suprimi-la. Mais recentemente, em 2005, você disse que o governo Lula era o mais corrupto da história. Chegou a pedir o impeachment dele. 2 anos depois, o Lula te convidou para ser ministro e você aceitou. Você não tem dificuldade de mudar de ideia? Não. Eu procuro mudar de ideia. Lula me convidou a ser ministro para chefiar uma pasta nova que pensaria a estratégia do país a longo prazo. E foi muito generoso comigo, me estimulou e eu me meti naquilo. A verdade é que quando as minhas propostas exigiam que ele colocasse a mão em assuntos altamente controvertidos, ele relutava. E eu, então, passei a trabalhar diretamente com os governadores e a estimular a construção dos consórcios regionais, do federalismo cooperativo. Depois, você também teve um papel no governo Dilma. Onde foi que o PT se perdeu? Primeiro, se perdeu apostando no caminho fácil, que era o caminho do distributivismo, da assistência. É importante apoiar os muito pobres, mas não é suficiente. Os pobres receberam as transferências sociais, as minorias organizadas, os direitos adquiridos, os grandes empresários, os favores tributários e o crédito subsidiado do BNDES, e os rentistas, os juros astronômicos do Banco Central. Todo mundo foi comprado e o Brasil foi para o brejo. Brasileiras e brasileiros, não me deixem só. Companheiras e companheiros. Brasil e Estados Unidos, acima de tudo, Brasil acima de todos. Em 2012, você disse ao Roda Viva que o Brasil não podia ficar dividido entre PT e PSDB, que era necessário uma alternativa. Nas eleições de 18, surgiu o bolsonarismo. E agora? Sim, então, eu vi e ainda vejo o PT e o PSDB como duas cabeças da mesma serpente. É a mesma Dois cobra. instrumentos desse mesmo colonialismo mental, duas maneiras de evadir
o imperativo da mudança estrutural, da inovação nas instituições. Criou um grande vazio. Esse vazio, então, foi preenchido pela ascensão desse populismo de direita, como chamamos no mundo. E esse populismo tem uma virtude que, pela primeira vez, deu representação política a uma parte do país que se sentia marginalizada. Que estava calada. Essa pequena burguesia empreendedora, esses emergentes, muitos deles evangélicos, com nojo da política. Mas tem um defeito fatal. O defeito fatal é o fascínio pelos atalhos, o moralismo, a força contra a criminalidade, a ideia de que há um formulário na economia de bom comportamento financeiro que vai trazer uma enxurrada de dinheiro. Tudo isso são ilusões. Roberto, há quem te chame de guru do Ciro Gomes, né? Se o Ciro fosse hoje presidente, você seria o Olavo de Carvalho dele? Ou essa comparação te agride? Não, eu não me preocupo com isso. Eu não quero ficar como um conselheiro de fora. Perfeito. Eu me meti no meio da confusão. Eimael pergunta: por que você escolheu Ciro como líder político? Fale dos aspectos pessoais. O Ciro tem fibra, tem capacidade de enfrentamento. E agora é preciso enfrentar para mudar o país. Ele tem outras características que às vezes assustam as pessoas. Que é a explosão. Que tem um temperamento espontâneo, às vezes explosivo, mas as pessoas são o que são. Se o Ciro Gomes estiver nos vendo agora, o que você sugeriria para ele conseguir controlar esse temperamento? Uma das coisas que eu aprendi no engajamento político é que é mais fácil mudar um país do que mudar uma pessoa. E eu não vou orientar transformações pessoais. Eu estou preocupado com o país. E construir também novas lideranças que vão emergir num processo de ebulição na sociedade brasileira. Essa eu vou levar para casa. Eu que trabalho na televisão há tantos anos, com tantas pessoas, é mais fácil mudar um país do que uma pessoa. Obrigado, professor. No próximo bloco, o papo é a sociedade brasileira. Socialize os seus pensamentos aí com a hashtag Provoca. Onde a justiça é negada, a pobreza é forçada, a ignorância prevalece e a sociedade é uma conspiração organizada para roubar, nem as propriedades e as pessoas estarão seguras. Frase de Frederick Douglass, negro norte-americano que escapou da escravidão e se tornou escritor, orador e líder abolicionista. Mangabeira, quais são as semelhanças e diferenças entre o Brasil e os Estados Unidos? O Brasil é o país mais parecido no mundo com os Estados Unidos. O Brasil? O Brasil. É parecido? São dois países de tamanho idêntico. Um no norte e outro no sul, construídos na mesma base de povoamento europeu e escravidão africana. Dois países muito religiosos. Dois países que são os mais desiguais de seus respectivos tipos. Os Estados Unidos, dos países ricos, o Brasil, dos grandes países em desenvolvimento. E, paradoxalmente, em meio a essas exclusões e desigualdades tremendas, a maior parte das pessoas continua a crer que tudo é possível e cultivar a religião do novo. E por que lá dá certo e aqui não? Dá certo em alguns aspectos e não dá certo em outros. E em outros pontos, o Brasil não é parecido com os Estados Unidos.
É o oposto. E é o Por oposto exemplo? com relação, por exemplo, às instituições. Então, os americanos cometem um pecado. É o pecado da idolatria institucional. Eles acreditam que qualquer instituição que preste foi inventada lá. Nós, historicamente, cometemos o equívoco oposto. As nossas instituições são todas copiadas, importadas, e não nos servem como roupa emprestada. Então, nós temos essa Então, original... até nisso, a gente é parecido com eles. A gente acha que o melhor são eles mesmos, né? São dois pecados igualmente graves. Nos libertar disso. O Brasil tem o papel de, ao se consertar, trazer luz e alento à humanidade. Tenho sim, como disse de há muito, que muita coisa em comum com o senhor Donald Trump. Isso para mim é motivo de orgulho e satisfação. Por vezes, temos tomado decisões que não agradam a todos, com a possibilidade de indicar para a embaixada dos Estados Unidos um filho meu. We are very, how can I say in English? Sometimes I forget the word. Eu imagino que o senhor não ficou muito feliz vendo o capitão Bolsonaro batendo continência por Trump. Inconcebível que um presidente da República se submeta dessa forma, que seja ouvido numa mesa de autoridades descrevendo os nossos concidadãos nordestinos como paraíbas. Mas nós chegamos a tudo isso, nós chegamos a esse vácuo, a esse vazio, a essa corrupção do rumo pelos atalhos, pelo malogro do projeto anterior, o projeto conduzido pelos tucanos e pelos petistas. Olha, nós estamos em 2019. Eu vou dar um resumo dos debates recentes aqui no Brasil. Nazismo era de esquerda. O regime militar não foi ditadura. A terra é plana. Como que anda o debate aqui no seu país, Mangabeira Unger? É a pobreza de espírito nesse debate que transparece para o país. Mas eu andei o Brasil todo, todos os estados, o interior do interior de todos os estados do Brasil. E o que eu vi é um país singularmente disponível a mensagens e sedento de alternativas que empoderem a maioria. O Brasil está pronto. Lá na base, o Brasil está íntegro. Agora nós temos que vir ao encontro desse país e ajudar a abrir o rumo. Eu vou agora pedir o seu bom humor e sinceridade para responder essa pergunta e se colocar no lugar da pessoa que está em casa, tá certo? Não é difícil ouvir soluções para o Brasil vindas de alguém que tem o seu sotaque? Eu já disse que eu apenas falo com sotaque. Ao contrário de algumas pessoas que governaram o nosso país, eu não penso com sotaque. Lúcio Medeiros, pergunte ao Mangabeira se considera o português dele próprio mais ou menos fluente que o inglês do Eduardo Bolsonaro. Não, eu não vou comentar o inglês de Eduardo Bolsonaro, que eu não conheço. Faz algum sentido ele ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos? Tudo indica que ele não está qualificado para essa função. E o que indica que ele não está? A falta de entendimento dos problemas nacionais, o espírito de independência em relação aos Estados Unidos, a capacidade de compreender a sociedade americana e aquilo que ela pode oferecer ao Brasil. Nós precisamos reconstruir as nossas relações com as duas grandes potências da época atual, os Estados Unidos e a China. E condicionar as nossas relações com aqueles dois países ao nosso soerguimento. Não é só troca comercial, não é receber dinheiro e vender e comprar, é envolver
aqueles outros países na qualificação do nosso aparato produtivo. Como que o Brasil é visto hoje fora do Brasil? Sumiu. Não é visto. Não é visto. Praticamente sumiu do horizonte, porque não aparece como tendo uma proposta externa, não figura nos debates mundiais, porque os pés são de barro, não tem um projeto interno forte. A rebeldia nem sempre é premiada na história, mas a obediência é castigada invariavelmente. É uma excelente frase. Você é um rebelde mesmo, né, professor Mangabeira? Uma outra visão que você deixou neste programa com o queridíssimo mestre Abu, quando você disse, num país onde há tanto desalento, como as pessoas podem começar a ter esperança? 10 anos depois, eu quero perguntar, você já tem a resposta? Agindo, atuando, porque a esperança é a consequência da ação, não é a causa da ação. É fazendo pequenas coisas, pequenas rebeldias, pequenas epifanias, pequenas descobertas, e aí começamos a descobrir o nosso poder. E não é nos transformando em instrumentos de um projeto coletivo. Qual é o nosso objetivo íntimo? Cada um de nós, à medida que envelhecemos, desenvolvemos em volta de nós uma espécie de carapuça. E ali dentro daquela múmia, nós vamos morrendo aos poucos. Nosso objetivo deve ser morrer só uma vez. Para poder morrer uma só vez, é que nós precisamos atuar. E esta ação, esta rebeldia, é então que produz mais vitalidade e mais esperança. Que bom que a gente está recebendo esse recado aqui do professor Mangabeira Unger. Eu estou sentado na frente de um filósofo falando de política, mas eu quero falar mais de filosofia com você, Mangabeira. É o que eu vou tentar corrigir essa falha. No próximo bloco, nós vamos mergulhar nos mistérios da existência, pode ser? Você também pode vir junto com a hashtag Provoca. Já trazes ao nascer tua filosofia. As razões, essas vêm posteriormente, tal como escolhes na chapelaria a forma que mais te assente. Poema Dos Sistemas, de Mário Quintana. Mangabeira, qual foi a filosofia que você trouxe ao mundo? A filosofia é uma das minhas duas grandes paixões. Desde a infância. A minha mãe me leu, quando eu tinha 7 anos de idade, A República de Platão, numa tradução. Com que idade? Eu tinha 7 e me acendeu a paixão pela filosofia e a política pelo caminho do meu avô, Otávio. Grande político brasileiro. E do meu tio-avô João, que fundou o Partido Socialista Brasileiro. E essas eram, aos meus olhos, ainda de jovem, as duas grandes atividades. Quem era o menino? As atividades que tinham a ver com tudo. E procurei, então, construir uma visão filosófica que permitisse compreender a possibilidade do novo. Há duas contradições no ser humano. De um lado, nós precisamos dos outros, mas os outros nos ameaçam. Jean-Paul Sartre dizia, eles são o inferno, os outros. São os outros. E na medida em que nós conseguimos construir relações com os outros que deixam de nos ameaçar, que diminuem esse preço de dominação, de subjugação, de despersonalização, nós ficamos maiores e mais livres. A segunda grande contradição é a seguinte:
para sermos livres, para construirmos uma existência, nós precisamos participar de um mundo. Mas cada mundo de que nós participamos parece exigir rendição como o preço da participação. Como é que nós podemos participar de um mundo sem nos render a ele? E insistindo que a última palavra fique conosco, em vez de ficar com ele, com aquele mundo. Na medida em que nós resolvemos essas duas contradições, nós ficamos mais divinos e mais humanos. Este é o sentido da minha ação e do meu pensamento. Eu quero conhecer mais esse pensamento falando do menino Mangabeira Unger. Queria entender que garotinho era esse que aos 4 meses viveu nos Estados Unidos até os 11 anos de idade. Era brasileirinho ou americaninho? Era hot dog ou acarajé? Como é que você se vê como menino? Passava as minhas férias sempre com meu avô no Brasil. Com ele ia à Bahia a tempo para participar do desfile de 2 de julho. E para mim, o Brasil, desde a infância, é esse sonho de que era possível combinar a modernidade e a libertação com o calor humano. Olha, tem uma provocação aqui, vamos ver como é que vai ficar isso. É Jonas, que altura atinge uma mangabeira e que tipo de pratos podem ser preparados com mangaba? Não me pergunte. Esse é um assunto que eu não estudei. Te pegou! Fiquei distraído por outros temas. Você nunca viu uma mangabeira na vida? Claro que vi. Não quer se arriscar a dizer que a altura que ela atinge? Não. Jonas, você conseguiu pegar o professor. Essa moça aqui é a mangabeira, ou mangaba, que é muito comum no Cerrado e muito apreciado pelo nosso caboclo e por todo mundo, aliás, né, turistas e etc., porque o fruto dela é muito gostoso, muito refrescante. Confesso a minha ignorância sem qualquer relutância. É importante a gente confessar a ignorância. Claro. Por quê? Porque é uma das muitas formas de tirar a coraça. E tirar a coraça é o preço para viver. É a maneira de continuar a viver. O senhor fica chateado quando apelidaram a secretaria que o senhor ocupava no governo Dilma de Cialopra, que era a Secretaria de Planejamento de Longo Prazo? Eu não fiz longo prazismo de imaginar cenários mirabolantes para o futuro do país. Não fiz isso. Eu ajudei a construir iniciativas que ajudassem a marcar um rumo para o país. E quando Brasília resistiu a essas propostas, eu saí de Brasília e fui trabalhar com os governadores. Por que Brasília resiste tanto? Brasília resistiu porque Brasília tem medo, porque tem falta de imaginação. Esta é a causa maior do medo. Logo em Brasília. A causa maior do medo é a falta de imaginação, é a pobreza de espírito. O que tem depois da morte? Eu não sei. A minha preocupação não é com o que vem depois da morte. A minha preocupação é assegurar que eu morra só uma vez. Então me responda uma coisa, professor. O que é a vida? A vida tem essas características de excesso em relação à estrutura, de espontaneidade e de surpresa. A vida é uma caixa de surpresas. A vida é aquilo que excede a estrutura, que ultrapassa a estrutura, que vai além. Isso é a vida. A vida é a fecundidade. E essa fecundidade é um outro nome para a transcendência.
nós precisamos organizar as nossas vidas e as nossas sociedades para sustentar esse atributo, em vez de suprimi-lo. Conheça-te a ti mesmo é a provocação da filosofia. E nos dias de hoje é a forma que a gente termina esse programa, conhecendo a gente mesmo através de uma selfie. Podemos tirar uma selfie? Claro. O pessoal em Harvard pede para tirar selfie com você, Mangabeira? Os Harvard são mais constrangidos. São mais O Harvard não é como a Bahia. E na Bahia, o pessoal pede? Na Bahia pedem mais. Professor, agradeço imensamente o senhor ter atravessado o oceano, vir aqui no Provocações. Gostou? Claro, como não poderia gostar. E vocês do outro lado, ficou alguma dúvida? Essa era a ideia. Tudo cristalino agora, claríssimo. Provoca.